É provável que algumas indagações possam ser feitas do tipo: por que falar de Freud? Freud é filósofo? Qual a contribuição de Freud para a filosofia? Primeiro, em Psicologia da Educação e Aprendizagem, disciplina da graduação em Filosofia, UFP, segundo período do curso, a teoria psicossexual de Freud e de ego-superego, e na cadeira de seminários em Filosofia, sexto período, concernente à visão do corpo para a filosofia e, portanto, para as discussões em filosofia e ciências humanas, foram estudadas e debatidas. Outro ponto de vista em defesa de trazer a proposta de Freud sobre a morte pela equipe, tem relação com o fato de que os três autores citados nas referências bibliográficas trabalham o conteúdo da teoria freudiana: Chauí, Aranha e Martins, Coutrin e Fernandes. Outra questão foi a liberdade de escolha de um tema que estivesse nos limites do ensino médio, facultada pelo professor da disciplina, né? Onde a gente poderia responder o que era a filosofia, o que é a vida. Resolvemos falar sobre o que é a morte em Platão, Epicuro, Montaigne, Heidegger e trazer Freud. O quarto e último motivo é a relevância e a atualidade de um texto com mais de 100 anos de existência, dentro de um contexto que lembra o atual momento da pandemia, porque passa ao mundo. Aquele de guerra e morte em razão da Primeira Guerra Mundial. Cenário um pouco parecido com este. Um outro motivo tem a ver com o fato de alunos nossos, colegas nossos de sala de aula, já professores, estarem ou terem trabalhado o seguinte assunto: consciência pode conhecer tudo? Um conteúdo de Chauí, Convite à Filosofia, 2005. Né? Um desses colegas foi o nosso amigo professor Nivaldo. E aí nós pensamos na perspectiva que, uma vez que o assunto foi introduzido no que concerne ao inconsciente, por que não trazer, né, ele e outros colegas mais, assuntos concernentes a Freud e agora à morte? Isso justifica falarmos um pouco de pandemia, morte e Freud. Qual é a contribuição de Freud a partir do texto Reflexões para Tempos de Guerra e Morte, de 1915? É importante que se diga que até Freud, o consciente no aparelho psíquico era a noção que dominava, única. A partir de Freud, existe um outro local no aparelho psíquico que tem influência sobre o consciente. E essa instância é o inconsciente. Inconsciente que se revela nos sonhos, nos atos falhos, nas trocas de nomes, xistes e em conteúdos recalcados no inconsciente. Recalcados pelas censuras culturais e pelas defesas do ego. No texto citado, Reflexões sobre Tempos de Guerra e Morte, Freud afirma que a guerra põe a nu o homem primitivo que existe em cada um de nós. Compele-nos, palavras dele, mais uma vez a sermos heróis
que não podem crer na própria morte. Porque para ele, o nosso inconsciente não aceita a ideia de morte, de nossa morte, da morte pessoal. Segundo, estigmatiza os estranhos como inimigos cuja morte deve ser provocada ou desejada. Eu não aceito a minha morte, mas aceito que o outro morra. Diz-nos que desprezamos a morte daqueles que amamos. E completa. Não seria melhor dar à morte o lugar na realidade e em nossos pensamentos que lhe é devido? Alguns pontos merecem destaque. Esse de que o inconsciente não aceita a ideia de morte pessoal e por isso alguns se lançam de forma instintiva e impulsiva em situações de perigo, e vimos muito disso nessa pandemia, os riscos que alguns correram e correm, um risco inconsequente. Um outro debate foi o debate da morte dos inimigos com relação a capitalistas e comunistas, né? E o terceiro ponto que Freud traz e que nós queremos aplicar à realidade é esse de desprezar a morte das pessoas que amamos, nessa relação de ambivalência. Eu amo, mas tem o outro lado da moeda. Odeio. E muitas vezes desejo a morte, né? Não desejo a morte literalmente, mas desejo sumir ou desejo que essa pessoa suma, desapareça da minha vida, o que simbolicamente retrata a ideia de morte. Concluo com a frase de Freud, que diz assim: se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Um abraço, agradecemos a contribuição de Emanuel Ramos, meu amigo Franquilândio Leal, professor Nassis, professor Ribeiro, professor Erlon, a turma do estágio 3 supervisionado, o nosso abraço, a nossa gratidão.